Pode ir? Por favor. Nos elevar os pensamentos de luz para encaminhar energias boas a todos que estão precisando, todos que estão passando por esse momento difícil. Pedir a Deus que, se for o nosso merecimento, a gente possa passar por isso rápido, que não afete tanto. Pedir a todos os nossos amigos, familiares que estão distantes, que a gente tem saudade. Pedir que dê tudo certo e que a gente consiga passar cada vez mais fortes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. A nós, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdão pelos nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos da prática e pensamento de todo mal. Que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Muito bem. Muito bom, Aninha, adorei. Bom, antes de eu passar para o Jean, eu vou apresentar o Jean para vocês. O Jean, lá do Rio de Janeiro, né? Vou falar igual a Carol Oliveira falou agora há pouco no videozinho, que nós importamos o Jean para nós virtualmente. É uma alegria ter você conosco. Já é a segunda vez que nós temos essa parceria. Tivemos a primeira vez na live aos domingos, né? No Insta. E agora estamos aqui no Encontro de Mocidade com essa juventude linda que nós trabalhamos há algum tempinho. E o Jean, ele é lá do Insta, @o Gay Espírita, né? E eu tenho acompanhado, tenho visto várias coisas legais lá. Então, quem ainda não está seguindo, não acompanhou, vai lá no @Gay Espírita, que tá muita coisa bacana. Ele posta umas coisas bem interessantes, que dá, assim, a gente aproveita muito. E mostra, o que eu acho bem legal, que mostra também a juventude, que é o tema que ele vai abordar com vocês hoje, em ação, em movimento, dissipando, né, as boas novas do Evangelho através de uma forma bem jovial, bem moderna, bem contemporânea. Então, Jean, meu querido, seja muito bem-vindo e a partir de agora o encontro é seu. Bom, gente, bom dia a todo mundo que está aí com a gente. Queria primeiramente agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E também parabenizar vocês pelo trabalho, por estarem continuando, se reunindo num sábado de manhã, mesmo que virtualmente, mesmo que distante, porque é muito fácil, né, a gente se aproveitar da desculpa, a gente está em isolamento, a gente não pode se reunir, não pode continuar estudando, não podemos estar juntos. Então, a gente tem a tendência de cair, né, na preguiça, na procrastinação. Então, é muito importante esse momento e a gente está se reinventando num momento tão difícil, que é essa pandemia, fazendo com que o trabalho continue, fazendo com que a gente continue se estudando espiritismo e compartilhando esses conhecimentos com as pessoas, né? Então, são de parabéns, galera. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Agora, não sei se vocês estão vendo. Tá aparecendo já o slide para vocês? Tá. Tá, né? Beleza. Bom, gente, aqui é um diálogo, uma conversa, um debate. Então, é muito importante a participação de vocês, apesar de eu não conseguir ver a carinha de vocês aí no vídeo, por conta do slide, é muito importante que vocês participem. E a primeira coisa que eu queria perguntar a vocês, e aí não tem resposta certa nem resposta errada, é o que vocês entendem por empoderamento? Por esta palavra, empoderamento, o que vocês acham que ela significa? Quando a gente quer... Calma, eu preciso achar a palavra que eu tava na minha cabeça, agora sumiu. Quando a gente quer, tipo, mostrar que a gente tem voz e tudo mais, essas coisas. Ótimo. O nosso lugar. Isso aí, perfeito. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? José Antônio quer. José Antônio? Oi, José Antônio. Ele estava aqui comigo, ele falou que é uma pessoa que tem poder, empoderamento. Uma pessoa que tem poder. Beleza, mas que tipo de poder? Sobre algum assunto, né? Poder sobre algum assunto. É isso. Mais alguém?
Não? Beleza, então vamos dar continuidade. Pronto, aqui. Para a sociologia, empoderamento, né, lá no dicionário, um substantivo masculino, no sentido sociológico, significa ação coletiva desenvolvida por parte de indivíduos que participam de grupos privilegiados de decisões. Envolve consciência social dos direitos individuais para que haja consciência coletiva necessária e ocorra a superação da dependência social e da dominação política. É um processo pelo qual as pessoas aumentam a força espiritual, social, política ou econômica de indivíduos carentes das comunidades, a fim de promover mudanças positivas nas situações em que vivem. Implica um processo de redução da vulnerabilidade e do aumento das próprias capacidades dos setores pobres e marginalizados da sociedade e tem por objetivo promover entre eles um índice de desenvolvimento humano sustentável e a possibilidade de realização plena dos direitos individuais. Isso aí está lá no dicionário Michaelis Online. Bom, como a gente pode perceber, no sentido sociológico, essa palavra empoderamento, ela tomou um sentido, tomou uma proporção de luta social, né? Ela faz parte da nossa sociedade hoje em dia e ela faz parte dessa luta social de grupos que estão reunidos por conta de similaridade, geralmente grupos que não têm uma força de decisão política, não têm autonomia política, vamos dizer assim, de decisão política muito grande, e que se unem, esses indivíduos se unem, então, por uma causa, para lutar por uma causa, para lutar pelos seus direitos individuais, mas sempre pensando na consciência coletiva. Então, essa aí é uma definição sociológica dessa palavra empoderamento que anda tão na moda de alguns anos para cá, digamos aí de uns 5 anos para cá, a gente vê que essa palavra está muito presente nas lutas sociais, seja dos grupos negros, do movimento LGBT, do movimento feminista, por aí vai. Será que para a gente resumir sobre a visão sociológica, a gente poderia dizer que seria um fortalecimento das minorias para um bem coletivo, fortalece as minorias para chegar a um bem maior? Seria mais ou menos isso em termos de recorte? Exatamente isso, né? Em palavras assim poucas, é exatamente isso. É fazer com que essa força das minorias, e aí lembrando que minoria não é de número, né, de quantidade, mas é minoria de direitos, pessoas que tiveram seus direitos negados ou reduzidos, para que elas, então, juntas possam lutar para conquistar ou reconquistar esses direitos e ter voz mais ativa na nossa sociedade. Então, sim, exatamente, essa definição que você deu, Thaís, perfeita. Jean, e só pegando um ganchinho aqui, o Michaelis deve ter se comunicado com Joana de Ângeles, porque, olha aqui, é um processo pelo qual as pessoas aumentam a força espiritual, social, política ou econômica de indivíduos carentes das comunidades. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, ela traz uma definição do ser integral bem próxima. É claro que com umas palavras mais sobre o cunho da psicologia, mas é bem próxima essa definição aqui que você trouxe sobre a visão sociológica do empoderamento. Achei bem legal. Exatamente. Joana de Ângeles fala muito disso, né? Apesar de não usar essa palavra empoderamento, pelo menos eu não lembro, assim, nenhuma leitura que eu já fiz dela, mas ser o homem integral, né? Ser o ser humano integral é justamente isso, você ter essa força espiritual, social, lembrando que somos seres sociais, né? Política também, porque se a gente está na sociedade, a gente faz política, mas não é essa política de partido político, nada disso, é a política das relações, né? E o nosso modo de fazer econômico ainda é esse de estratificação social, de divisão de classes e tudo mais. Então, é uma luta aí na parte da sociologia bem, bem importante. Mas, além aí dessa fala da Joana de Ângeles, o que mais o Espiritismo pode nos falar e que link a gente pode fazer com o Espiritismo a partir dessa palavra empoderamento?
A gente vai ver agora. Vocês viram aí que tem alguns trechos destacados, e é justamente essas palavras, esses trechos, que fazem muita conexão com o que a gente estuda no Espiritismo. A primeira questão que eu quero trazer aqui para a gente é a 132 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, aqui a gente pode fazer um paralelo, que esse seria o nosso direito individual. Em dado momento, cumprir com o que nos toca na obra da criação. Todos nós temos um papel específico dentro dessa obra. E conforme a gente vai vivenciando as nossas encarnações, a gente vai vivenciando as nossas experiências, a gente vai entendendo, compreendendo o que seria esse nosso papel na obra da criação. Obviamente que a gente tem uma ideia do que seja de forma abrangente, de forma geral, esse nosso papel, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, o maior mandamento de Jesus. Então, é amar, esse é o nosso papel geral. Mas qual é o meu papel específico? Qual é o meu direito? Eu sou filho do Criador, eu sou filho dessa inteligência suprema, dessa fonte criadora de todos os seres e de todas as coisas. Então, quais direitos eu tenho enquanto filho, enquanto filha? E aí a gente vai descobrindo conforme a gente vai galgando os degraus na nossa encarnação. E os espíritos continuam. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, em cada mundo, a gente toma um instrumento, a gente toma um corpo, de acordo com a matéria essencial daquele mundo, para que a gente possa, então, cumprir com as ordens de Deus, com o que nos toca na obra da criação. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, ele, o Espírito. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, a partir dos nossos direitos individuais na criação, a partir daquilo que a gente vai descobrindo, que é a nossa tarefa, que é nosso trabalho, o que nos compete fazer nessa obra da criação, a gente vai sendo útil, a gente vai colaborando para que essa obra geral aconteça, para que essa obra geral funcione em perfeita harmonia, porque tudo é solidário na natureza. E olha aí o GIF, né? A gente pode trazer isso para muito perto da gente. Se a gente analisa o nosso meio ambiente, a nossa natureza física mesmo falando, a gente percebe que os ecossistemas, para que eles funcionem bem, eles precisam de um equilíbrio, né? Tudo na natureza está equilibrado. Então, a gente tem a cadeia alimentar, a gente tem o papel individual de cada animalzinho desse, de cada planta dessa, e todos, fazendo a sua parte, colaboram para que, então, haja esse equilíbrio na natureza e para que essa cadeia continue se perpetuando. Ora, nós fazemos parte dessa natureza. Então, nós temos que utilizar dos nossos direitos individuais para colaborar para esse equilíbrio também na natureza, para essa obra geral que é orquestrada por Deus. Basta a gente também pensar numa orquestra, né? A gente tem um maestro, e para que essa orquestra, para que essa apresentação musical seja bela, ela precisa estar em harmonia. Todos, cada um com seu instrumento, precisa seguir ali os passos, né, as diretrizes do maestro, para que todos, dentro do seu tempo, dentro do que lhe cabe fazer, possa cumprir o seu papel, para que a obra, para que a sinfonia esteja em harmonia, né? Jean, até aqui, algum comentário? Adoro essa comparação que você fez, você lembrou essa analogia, né, da conexão humana
com a questão da orquestra, porque de fato a orquestra, ela para ela ter aquela melodia, como você diz, harmoniosa, que encanta aos ouvidos, precisa de todos os sons juntos, né? Se falta um instrumento, a melodia continua tocando, mas o som já não tem a mesma qualidade, né? Então, acho que destrinchando essa questão 132 do Livro dos Espíritos, como você fez, que eu achei muito didático, achei bem legal, a gente consegue ver o quanto é importante o melhoramento individual para, consequentemente, chegarmos a esse conceito mais amplo, né, de solidariedade, fraternidade. Né? Então, a gente precisa do individual, estar bem conosco, essa reforma interior que a doutrina tanto nos concita diariamente, para que dessa maneira a gente consiga compreender o nosso papel perante o social, né? Nós estamos constantemente um influenciando o outro com o que somos. Então, a importância da gente se posicionar bem perante a vida, né? Então, achei bem legal esses destaques que você fez, achei bem pedagógico. Mocidade, o que vocês estão achando? Participam com o Jean? Podem falar, podem perguntar. Vamos lá, galera. O que vocês estão entendendo? Vocês concordam com tudo isso que nós estamos expondo, que o Jean expôs? Sim. Sim. Assim, por quê? Vou fazer igual na escola. Uai, porque sim. Beleza, sem problema. Fiquem à vontade, gente, tá? Fiquem à vontade. Se não quiserem comentar também, quiser deixar para o final, quiser fazer pergunta para o final, não tem problema. Bom, como a Thaís estava dizendo, né, tudo parte do nosso individual. Então, por isso é importante esse trecho aí, ó, condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Porque tudo vai partir do nosso individual para que uma consequência se dê no coletivo. Mas a gente precisa dessa consciência, a gente precisa trabalhar essa consciência, porque muitas vezes a gente se esquece de que nós somos seres sociais, e aí a gente fica naquela cadeia egoística, né? Sem pensar que as nossas ações individuais, elas extrapolam para o coletivo. Basta a gente pegar o momento que a gente está vivendo agora. Quantas e quantas pessoas estão sendo, nesse momento, egoístas, descumprindo o isolamento social, descumprindo as diretrizes sanitárias da Organização Mundial da Saúde, e elas estão interferindo no coletivo. Elas estão fazendo com que a doença continue se propagando, mais pessoas fiquem infectadas, mais pessoas fiquem doentes, precisem de atendimento, e haja aí um colapso no nosso sistema de saúde. Então, a partir da sua atitude individual, essa pessoa está, sim, causando grande impacto no coletivo, e a gente se esquece disso. Então, para que a gente possa fazer o bom uso dos nossos direitos individuais, a gente precisa entender que eles têm impacto na sociedade. A gente precisa trabalhar essa consciência coletiva de modo que a gente tenha atitudes menos egoístas diante do todo, certo? Jean, e olha, mais uma parte aqui que eu estou vendo nesses destaques que você fez, é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, ou seja, o objetivo, né, eu acredito que isso vai vir a ser abordado ainda, mas só para a gente fechar essa sintonia aqui, o objetivo de todo, né, filho de Deus é chegar ao quê? É o adiantamento moral, é chegar à perfeição relativa, né, de Jesus. Então, é realmente essa melhoria individual. Contudo, olha que interessante aqui, concorrendo para o bem do outro, pensando na coletividade, né? Saindo desse ponto egocêntrico, desse ego que a gente alimenta muito, e olhando realmente de uma forma mais fraterna, mais solidária, agindo em solidariedade, como esse exemplo que você deu aí agora, super atual em relação à pandemia, a gente vai estar ao mesmo tempo concorrendo para a obra geral e melhorando-nos, adiantando-nos moralmente. Olha que interessante. Às vezes a gente tem, eu falo porque é importante a gente trazer esses destaques. Às vezes tem espíritas que acham, né, Jean, e eu quero que a gente faça junto isso, que só de frequentar a casa espírita, ser evangelizador na evangelização, faz sopa, campanha do alimento, palestra, Deus e o mundo, né? Ajuda pra caramba, mas
tá sempre assim, fazendo isso, mas você não está fazendo com a consciência de melhoramento realmente de si e do outro. Às vezes faz até por uma obrigação de ter que fazer, porque, nossa, eu sei que eu tenho que fazer, porque senão... E vive cheio de medos, de angústias, de ansiedade, né? Então, eu acho que é importante a gente refletir que tudo que nós formos fazer tem que ser, mesmo que seja pouco, mas que seja bem feito, com essa consciência de fazer para o outro, porque fazendo para o outro, de verdade, nós estaremos fazendo para nós mesmos. Vocês entenderam, assim, a relação que eu quis fazer? Sim. Compreendem? Sim, também é o caso, o exemplo daquelas pessoas que dentro da casa espírita são exemplos e que na vida real mesmo, em casa, no trabalho, são pessoas que não praticam nada do que pregam, né? São totalmente diferentes daquilo que falam para os outros, né? Você sabe, eu vou dar um exemplo pessoal. Ontem, tocou meu telefone, era um número até DDD 35, que é nosso aqui, né, da região. E eu atendi, a pessoa me perguntou quem eu era, o que eu fazia, se eu lidava com alguma religião. Eu disse que sim, que eu estava dentro do movimento espírita, que tem seu cunho religioso também. E ela começou a conversar. Ela falou: posso ler um salmo para você? Ela leu um salmo de Isaías. Eu falei: pode, claro. Ela leu. E daí ela falou assim: nossa, eu gostei de conversar com você. Eu posso te ligar novamente para a gente continuar essa conversa? Eu falei: com o maior prazer, bora lá conversar, né? Nem eu quis convencê-la de ser espírita, pois já espírita e cristão é a mesma coisa, né? E o cristão, ele tem que exercer todo esse trabalho de reforma interior diariamente, e nem ela quis me convencer de ser evangélica. Eu achei muito legal isso, né? Olha como está evoluindo, pessoal. Eu quis demonstrar isso porque a gente está evoluindo nessa questão. E o que a Marina falou é muito legal, né, Jean? Quantos, às vezes, se apresentam, ou no caso agora que a gente está muito com a rede social à tona, se apresenta de um jeito ali ilusório que, na real, está um pouco longe daquilo, né? É porque ainda não internalizou, né? Mas a gente também precisa entender que a gente não pode colocar as pessoas também num pedestal, a gente cria expectativas, né? A gente tem que lembrar que essa pessoa, por mais que ela esteja vindo a público, por mais que ela esteja à frente, fazendo palestras e tudo mais, ela também está em processo, ela também está buscando se adiantar. E se a gente tem tanta benevolência com a gente mesmo, né? Se a gente olha para a gente e fala, mas eu estou em processo, eu ainda estou no mundo de provas e expiações, eu ainda carrego muitos erros, então eu posso errar. A gente tem que entender que a outra pessoa também tem o direito dela de errar, de que ela também está em processo, de que ela também está em luta interna, porque a gente se melhorar é uma luta interna. A gente olha para o nosso ego, a gente olha para a nossa sombra, aquilo que a gente ainda não integrou de maneira saudável ao nosso self, como diz É a Joana nossa de reforma íntima, não é? Exatamente, a pessoa está em reforma íntima, ela está em construção também, né? Então é a gente não julgar, não julgueis Porque não para é nada vocês. fácil, né? A gente mesmo sabe que não é nada fácil, né? É Então a bem gente tem que isso. entender, ter esse olhar para o outro também de benevolência e de compaixão, né? Perfeito, muito bem colocado. Porque, assim, de fato, a gente, como você disse, a gente é bem complacente conosco. E, às vezes, bem rigorosos no juízo que fazemos dos outros, né? E é um processo, né, Jean, né, mocidade? É um processo. Como diz a Gabi, não é fácil. Ser do bem, ser cristão, exige, muitas vezes, um esforço, uma renúncia muito grande, não é? E, enfim, e às vezes acaba sendo, né, pessoal, um processo dolorido, porque nós ainda não temos essa consciência realmente plena do que somos, do nosso papel. A gente ainda se confunde muito quanto a isso. Então, o processo acaba sendo dolorido. E é importante, como o Jean muito bem ressaltou, termos essa fraternidade em relação ao outro, para não fazermos esses julgamentos doloridos em relação ao que o outro faz, né? Bem legal. Isso aí. Posso ir para o próximo? Bora Vamos lá. lá, então. Bom, aí, quem gosta de Game of Thrones? Quem conhece essa personagem aí? Fala o nome dela, quem souber. É um nome muito difícil. Não sei falar, não. Daenerys Targaryen, né? É Isso aí. a mãe dos dragões lá no Game of Thrones. E por que ela tá aí?
Bom, as próximas palavras que eu destaquei lá naquela definição de empoderamento são superação e força espiritual. Eu não sei se todo mundo já assistiu Game of Thrones, já assistiu alguma parte, mas, assim, claro, não julgando, não falando de como a personagem se coloca durante a série, mas falando da história dela pessoal, vamos dizer assim. Ela passou por uma história de superação, né? Ela perdeu o irmão, perdeu os pais primeiro, foi para um outro lugar, um outro país para poder ser criada, depois perdeu o irmão queria explorá-la, ela foi parar numa tribo, e aí ela teve que superar tudo isso para crescer e ser quem ela se tornou mais adiante. O que os espíritos, então, ainda naquela questão lá 132, porque ela não estava completa, eu retirei alguns trechos e trouxe para cá, eles dizem assim, que os espíritos estão na reencarnação com o objetivo de se aperfeiçoarem, de alcançarem a perfeição. E aí eles completam, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, para que a gente possa se desenvolver enquanto espírito, para que a gente possa tomar nosso lugar na obra da criação, a gente precisa tomar um corpo físico nos planetas pelos quais vamos passando. Lembrando que a gente não está preso aqui na Terra, né? A gente pode ir migrando para outros planetas para ir cumprindo com o nosso papel e descobrindo quem somos e qual é o nosso papel nessa obra da criação. Então, é através da existência corporal que a gente vai exercitando esse nosso livre-arbítrio. E a gente sabe que a existência corporal não é nada fácil, né? Os próprios espíritos respondem. Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. A gente precisa, então, superar essas vicissitudes, a gente precisa superar essas dificuldades, esses desafios, para que a gente, então, chegue à perfeição. E eles continuam. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação, ou seja, na reencarnação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Então, é através da reencarnação que a gente vai exercitar essa superação e angariar força espiritual para se aproximar cada vez mais de Deus, para se aproximar cada vez mais dessa perfeição que a gente chama de Deus, mas que pode ter tantos outros nomes quanto a gente quiser, mas que é a mesma, é essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí aqui eu trouxe mais um exemplo, que está lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, capítulo 8º, que fala sobre as expiações terrestres, e é a história de um senhor chamado Letil, em que ele era parisiense, ele era fabricante de tecidos, alguma coisa do gênero, lá na França, no século XIX, e a história dele é a seguinte, que Kardec conta. Kardec diz que Letil era um homem espírita, um homem de dignidade, um homem bom, um homem de bom senso, de caráter. E aí, como ele tinha essa fábrica lá de tecidos, ele trabalhava com alguma coisa quente. E esse produto, que era muito quente na fabricação que ele fazia, acabou caindo nele, certo dia. E só estava ele na fábrica, ele e um menino, um aprendiz, um rapaz muito jovem que não sabia como lidar com aquela situação. Então, o rapaz, a única coisa que pôde fazer depois dele ter se queimado foi ajudá-lo a chegar em casa. E aí, ele chegando em casa, ele deu todas as ordens, esclareceu tudo que precisava ser feito, ele recebeu os primeiros socorros e procurou deixar tudo mais ou menos organizado. Foram mais ou menos 12 horas ali de sofrimento, tendo sido queimado. A gente precisa lembrar que no século XIX, os procedimentos médicos eram totalmente diferentes, né? Eram muito mais empobrecidos, vamos dizer assim, né? Muito mais simples do que são hoje em dia. Não havia tantos médicos como há hoje em dia. Então, ele passou aquelas 12 horas de sofrimento, lúcido, ajudando seus familiares a deixar tudo organizado,
até que ele veio a desencarnar. E aí, em uma das reuniões, Kardec faz a evocação dele para que ele pudesse se comunicar e dizer como estava lá no plano espiritual. E aí ele vai dizer que ele estava ainda em sofrimento, apesar de já ter sido acolhido pelo seu anjo protetor. Assim que ele desencarnou, ele foi recebido pela espiritualidade amiga, pela sua família espiritual, estava sendo ajudado, porque ele foi um homem digno em sua vida, mas ele ainda estava em sofrimento, porque dentro dele ele ainda carregava a lembrança daquilo que desencadeou a expiação, aquilo que desencadeou o acidente que ele teve que passar. E aí ele conta que séculos atrás ele havia sido um juiz inquisidor e que ele levou para a fogueira uma menina, uma criança, porque por algum crime ou suposto crime, né, que essa criança havia cometido. E ele próprio julgou e teve que aplicar o castigo na criança, na menina, porque nenhuma outra pessoa, o castigador, não queria fazer isso, se recusou. Então ele próprio fez, queimou a menina viva. E aí, por isso, nessa encarnação, ele teve que passar por essa situação. E a lembrança disso, do que ele havia causado à menina, ainda causava, trazia sofrimento a ele. Agora, mesmo depois de ter expiado nessa encarnação, ter morrido queimado também, ele ainda trazia esse sofrimento dentro dele. E aí Kardec vai fazer a seguinte observação sobre esse caso do senhor Letil. Está aí na tela. O caráter do senhor Letil, em sua última existência, prova quanto seu espírito se aperfeiçoara. Sua conduta foi o resultado do seu arrependimento e das resoluções que tomara. Mas isso não bastava, ou seja, ele havia se arrependido, ele havia decidido se modificar, fazer a sua reforma íntima, ser uma pessoa melhor, porém isso não bastava. Ele precisava selar suas resoluções com uma grande expiação. Precisava suportar como homem o que fizeram os outros suportar. A resignação nessa terrível circunstância era para ele a maior prova e, felizmente, para ele, não sucumbiu. Então, ele precisava passar por essa expiação, por aquilo que ele fez a outra pessoa sofrer, ele precisava sofrer, e para ele, ter a resignação era a prova maior da encarnação dele, ou seja, passar por essa expiação, superar essa expiação com resignação. Porque se ele ficasse reclamando, se ele tivesse uma outra postura diante dessa expiação, pode ser que ele não conseguisse expurgar a sua culpa de dentro de si. E vocês viram, né, perceberam pelo relato, que mesmo tendo passado por isso, a culpa ainda não se dissolveu completamente, mas ele foi resignado, ele foi lúcido enquanto estava passando ali por aquele problema, ele não reclamou em momento algum. Kardec narra isso na história, ele simplesmente tomou as decisões que precisavam ser tomadas de auxílio à sua família, agradeceu o rapaz que teve coragem de levá-lo até em casa e se manteve resignado, superando ali a sua expiação, a sua dificuldade durante todo aquele tempo, fazendo com que crescesse, então, a sua força espiritual. Algum comentário? Diana, olha que bênção que é a doutrina espírita quanto a essas questões, né? Nos traz a ideia de imortalidade da nossa alma, do refazimento, né, espiritual através da reencarnação pelo processo pedagógico da lei de causa e efeito. Eu falo que esses conhecimentos, de certa forma, são, assim, dá o consolo que a doutrina espírita é vista como consolador prometido. Por quê? A partir do momento que nós compreendemos que nós, por mais que a gente ainda esteja equivocado, por mais que a gente esteja ainda preso nesse egoísmo que ainda entorpece os nossos sentidos reais, né, de filhos de Deus, e seres de luz, e seres espirituais, por esse processo pedagógico da lei de causa e efeito, das reencarnações sucessivas, nós teremos condições de depurar esse espírito enlameado pelas imperfeições, né?
E assim, eu falo que esse consolo, de certa forma, deveria servir-nos para nos desprender das coisas materiais, para que os sofrimentos que a gente tem aqui não tenham a intensidade que ainda tem para nós. Concebendo que somos seres espirituais e que, ó, como você frisou aí, ele precisou vir, né, aqui na escola terra, vivenciar como homem a dor que lhe havia causado a um outro irmão, porque, como diz uma amiga, a gente só se solidariza com a dor do outro quando a gente vive ela. Caso contrário, a gente tem mera expectativa do que seja essa dor. Mas quando você vive a mesma dor que você, então, né? Você tem, quando você come, né? Um quilo de sal com a pessoa, daí você tem noção do que aquela dor representa. E a escola, né, a terra, tem esse condão de trazer-nos a vivenciar as próprias dores, as dores que nós causamos aos outros através desse histórico de mortalidade, para que nós possamos nos solidarizar mais uns com os outros, melhorando a nossa postura moral. E isso a doutrina espírita que apresenta, né, Jean? É um dos méritos da doutrina espírita. Não é, galera? Não é, moçada? Vocês conseguem visualizar os benefícios que a doutrina espírita vem trazer a nós quando nos traz esses conhecimentos, né, desse processo pedagógico do espírito, que pela lei do progresso todos nós chegaremos ao patamar de felicidade, para tanto teremos que estar aqui na escola terra, vivenciando como homens, né, as dores que nós causamos aos outros. Não é assim, não é uma bênção isso, pessoal? Eu diria que eu acho mais uma forma de mais responsabilidade. Eu tenho mais medo do que eu sei, entendeu? A verdade liberta, né? Quanto mais a gente vai aprofundando sobre essas verdades, não é, Gabi? Eu entendi o que você quis dizer. Parece que mais consciente nós vamos ficando diante das situações, não é? A gente pensa, eu sei que tudo que eu vou fazer pode ter uma consequência. E eu sei mais coisas desses conhecimentos, então eu acho que o jeito que a gente leva a vida sabendo de tudo isso é totalmente diferente das pessoas que não têm esse conhecimento, sabe? E é por isso que a doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, qual que é lá o convite de Kardec, né? O que ele fala que para nós como espíritas? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços, lembrando aí agora esse exemplo que o Jean trouxe do senhor Letil, pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. É o objetivo, né, de todo filho de Deus, essa reforma interior. E eu vejo na doutrina espírita, gente, eu abraço mesmo a causa, porque eu vejo na doutrina espírita, através desses conceitos esclarecedores que ela traz sobre a verdade, né, Gabi? Que traz responsabilidade, mas ao mesmo tempo nos torna mais conscientes. E quanto mais conscientes formos, mais responsáveis seremos também por nós e pelo outro, né? Eu adorei esse comentário da Gabi aí, por essa palavra maravilhosa que ela usou, responsabilidade. Quando a gente vai tomando conhecimento das coisas, de como as coisas funcionam, de como essa lei de causa e efeito funciona, a gente precisa ir se tornando cada vez mais responsáveis por aquilo que a gente faz, né? A gente não está a gente não está aqui para cumprir algo que alguém determinou, né? Deus não nos usa como marionetes, ele nos deu livre-arbítrio, e a gente precisa aprender a usar esse livre-arbítrio com responsabilidade, passando pelas vicissitudes da existência corporal que vão existir, que são os meios pelos quais nós vamos progredir e nos aproximar dele, como está aí na questão 132, né? E para isso, só depende da gente, da nossa responsabilidade. E quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente precisa de ter. Como também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Mas alguém que vai me cobrar, outra pessoa que vai me cobrar, não, a minha própria consciência. Exatamente, a minha própria responsabilidade diante disso tudo é que vai me cobrar da minha atitude correta ou não, né? Que eu tive diante das situações. Muito bom, Gabi, isso aí. Vou para o próximo slide, então. Lá na definição de empoderamento, eles falam sobre mudanças positivas e aumento das próprias capacidades.
Então, essa mudança não é aí essa da McGonagall, né? Aquela de gatinho se transforma em ser humano ou vice-versa. Não é essa mudança exterior. Essa mudança precisa ser interior, precisa ser de dentro para fora. Contudo, eu acredito muito no poder do hábito. Então, por exemplo, pequenas atitudes que a gente tem fora, do lado de fora, podem causar, às vezes, um grande impacto dentro da gente, porque nós somos ainda seres muito materiais, né? A gente precisa muito ver as coisas acontecerem, a gente precisa sentir que as coisas estão A se gente é muito São Tomé concretizando. ainda. Sim, a gente é muito São Tomé ainda, só acredito vendo, né? E essas atitudes exteriores, elas podem nos auxiliar a mudar interiormente. Então, por exemplo, muitas vezes a gente não está afim de fazer alguma coisa boa, né? Vamos dizer assim. Eu não estou afim de hoje participar do encontro lá da mocidade, quero dormir até mais tarde, quero acordar 1h da tarde, 2 horas, e a reunião muito cedo, 10 horas da manhã. Só que aí, se a gente se impõe essa atitude, não, eu vou participar, eu vou acordar cedo, vou me preparar para poder assistir lá a reunião, poder participar da reunião, isso vai ajudar a gente a que no futuro se torne um hábito mais natural, né? Eu vou perceber que a minha participação faz diferença na vida das outras pessoas, mas faz mais diferença ainda na minha vida e na minha vida interior. Isso vai me trazer mudanças aí positivas no futuro, mesmo que agora eu não enxergue isso. Então, muitas vezes, essa mudança exterior pode ajudar a gente a mudar interiormente também. E aí, lá no exemplo do Letil que a gente estava falando, o Kardec, ele ainda comenta, dizendo assim, o conhecimento do espiritismo contribuiu muito, sem dúvida, para manter-lhe a coragem, pela fé sincera que lhe dera no futuro. Ele sabia que as dores da vida são provas e expiações, e submetera-se a elas sem murmurar, dizendo, Deus é justo, eu o mereci, sem dúvida. Então, aí Kardec, a Thaís já tinha até feito um gancho, né? Que o conhecimento do Espiritismo, ele pode nos ajudar, esse conhecimento é um recurso valioso para que a gente possa, então, causar essas mudanças positivas dentro da gente, e esses conhecimentos aumentam as nossas próprias capacidades. Olha o que Kardec disse. O conhecimento do Espiritismo contribuiu muito, sem dúvida, para manter-lhe a coragem. Então, Kardec não disse que o Espiritismo deu coragem a ele. Não, ele já tinha essa capacidade da coragem, da fé sincera. Mas o Espiritismo ajudou com que ele mantivesse, ele aumentasse essa capacidade de coragem para passar por essa prova, por essa expiação. Quantas vezes a gente olha para dentro da gente mesmo e a gente não reconhece as nossas capacidades? A gente precisa voltar mais o nosso olhar para dentro de nós mesmos, para entendermos quais são as nossas capacidades e de que maneira o Espiritismo pode potencializar essas capacidades para que a gente passe por esses problemas, por essas dificuldades, por esses desafios. A gente precisa ressignificar as provas e expiações, elas são, na verdade, desafios que vão nos impulsionar a progredir. Então, que a gente passe por eles com mais coragem, com mais fé, com mais certeza de que vão passar, de que a gente vai superar esse desafio, e entendendo que Deus é justo o tempo todo, que suas leis são justas o tempo todo e funcionam para todos, e que são novas oportunidades, esses desafios são novas oportunidades que a gente tem a cada encarnação, e dentro de uma nova encarnação a gente tem inúmeras possibilidades de crescer, de evoluir, de se modificar e de aumentar essas nossas capacidades. Comentários? Sempre, né, Jean?
Sim. Gente, eu tô achando o máximo, Jean, como que você é didático, assim. Você pegou o conceito, né, sociológico de empoderamento e foi destrinchou e foi trabalhando os trechos dentro do conhecimento da doutrina. Eu achei isso muito legal, de verdade, eu tenho que parabenizar, porque foi uma forma super didática da gente conseguir visualizar, né, a reforma interior dessa forma, assim, pedagógica. E dentro disso, Jean, olha que coisa maravilhosa também, Mocidade, Jean, Cauê, Marina, o conhecimento do Espiritismo, também um dos outros pontos que eu acho que é importante, está bem destacado aqui, o Jean também já falou, que é a ideia de justiça das aflições, né? Lembrando que o céu e o inferno, ele vem justamente trazer esse ponto da justiça das aflições. O Espiritismo traz para nós um Deus justo, né? Mas um Deus justo, não mais aquele Deus, né, como a gente encarava antigamente, né, como nós já vimos oportunamente no estudo do Livro dos Espíritos, lá da primeira questão, do primeiro livro, é um Deus que realmente se manifesta através das suas leis que são justas, como o Jean também já falou, imutáveis e estáveis, e para todos, né? Então, ou seja, não tem privilegiados, não tem... para Deus não existe diferenciações entre seus filhos. Todos vivenciarão conforme as escolhas que fazem, pelos atributos que ele nos mune, né? Através da capacidade que nós temos do livre-arbítrio, da inteligência, da racionalidade. Ele permite que nós sigamos o nosso caminho, traçamos a nossa vida através das nossas escolhas, mas que também tenhamos condições de colher aquilo que nós semeamos para aprender, né, gente? Como aprendizado. Por isso que Deus é justo, porque cada um vivencia aquilo que escolheu para si, né? Não é Deus impondo, Deus castigando ou Deus privilegiando. É realmente nós vivenciando uma das leis naturais da vida, que é a lei, mesmo que nós já dizemos, de causa e efeito. E isso é mais um dos atributos do Espiritismo que eu acredito que seja bem forte esse marco. Trazer mesmo a ideia desse Deus justo, né? Esse Deus é justo, soberanamente bom, não tem por que nós ficarmos questionando os seus desígnios, né? Não agir, né, Jean? Você falou ali atrás da resignação, não ficar revoltados, né? Viver com mais resignação as situações que a gente vivencia, principalmente esse momento presente que a gente está. Não é, Mocidade? A Ana Flávia está tão quieta, Gigi, Alan, Antônio, tô achando bem assim estranho. Vamos lá, galerinha, contribui com o Jean, coloque os seus posicionamentos. Sim. Tão tímido. O Jean estava falando sobre esse conceito, eu estava lembrando de quando a gente começou as nossas aulas online. A gente, mas será que vai dar certo? Será? Isso é sempre com toda a sua calma, toda a sua energia positiva. Eu falo assim, não, vai sim, mesmo se tiver só a gente vai estar fazendo nosso objetivo alcançado. Eu lembrei desse seu posicionamento. Nós somos persistentes, né, Cauê Raymond? Né? Nem fala. Que bem. Dessa questão, né, de você meio que se forçar a fazer alguma coisa. Mas voltando nesse ponto de se forçar, a gente precisa entender também as nossas limitações, né? A gente quer mudar, a gente quer evoluir, a gente quer, sim, mudanças positivas, mas tem dia que realmente a gente precisa olhar para dentro da gente e perceber se aquilo realmente vai ser positivo para a gente. Então, por exemplo, ontem eu tinha uma live para fazer, tinha uma live agendada para fazer. E geralmente eu me forço a fazer, mesmo toda quarta-feira eu faço a live, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem dia que eu não estou a fim de fazer, eu estou cansado, estou, sei lá, em outra vibe, mas aí eu penso, não, é um compromisso, é uma responsabilidade que eu assumi, então eu vou fazer. Mas ontem eu tinha uma live agendada, mas ontem eu não estava nada bem. Eu não estava bem emocionalmente, eu não estava bem psicologicamente, espiritualmente, e aí eu falei, não,
eu não vou me forçar a fazer uma coisa se não vai ser produtiva, nem para mim, nem para as outras pessoas, para as pessoas que vão me ouvir. Então, eu preciso reconhecer isso e também saber dizer não nas horas em que são necessárias dizer não, porque não vai ter nenhum impacto positivo, pelo contrário, poderia causar grandes danos, né? Eu não estava me sentindo bem emocionalmente, eu poderia acabar influenciando outras pessoas, falando algo que fosse negativo. Então, é a gente colocar na balança, perceber o momento em que a gente pode realmente se forçar, porque a gente só está com preguiça, ou se a gente realmente precisa dizer não e falar, não, é o meu momento, eu preciso me respeitar, porque eu não vou trazer nenhum benefício para aquilo que eu estou me propondo fazer, né? Então, a gente tem que ter o bom senso sempre, como nos indica Kardec em todos os momentos. Isso é legal, Jean, que você colocou, porque de fato, às vezes a gente tem muito essa questão, e eu achei bom que você frisou isso. Tem vezes que é preguiça, sabe? A gente tem que ter aquela serenidade do sim, sim, não, não, conforme já orientou, né, o nosso maior psicólogo da humanidade, que é Jesus. No entanto, a gente tem que tomar o cuidado para não ficar só no não, não, por conta de preguiça, de indisposições que a gente mesmo gera para nós. Por exemplo, eu dormi mal porque eu fiquei até tarde, por exemplo. Isso é um exemplo, viu, galera do YouTube? Eu dormi mal porque eu fiquei até tarde jogando videogame, vendo televisão. Então, é claro que no dia seguinte eu vou estar com o meu corpo físico totalmente debilitado, comprometido, e isso vai comprometer as tarefas que eu tenho assumido, né? Então, a gente tem que tomar cuidado se nós não causamos essa indisposição. Mas tem dia que é assim mesmo. Tem dia eu tiro por mim também. Essas semanas, né, eu tive a perda da minha avó paterna, e eu tenho também estudos que eu coordeno, que eu participo, e não teve um desses estudos que eu não consegui mesmo fazer, né? A gente não tem que se permitir, né, Jean? Mas daí, sabe, a gente não foge do compromisso sempre, a gente tem essa noção de responsabilidade que eu achei bem legal você ter colocado. Eu também me forço, viu, Jean, muito a não deixar compromissos assumidos. Eu sou extremamente, assim, eu me cobro muitas vezes até nisso, mas esse ponto que você falou de você se respeitar, eu acho bem legal também. Desde que não seja por inércia, por preguiça, né? A gente tem que ter em mente que a gente lida com o corpo físico, né, galera? Um corpo denso, um corpo que tem emoções, que tem hormônios borbulhando ali. Nós, mulheres, então, com esse trau da TPM, só Deus na causa, né? Eu acho que a gente deve ter prejudicado muita gente aí num período muito antigo em outros mundos, e Deus não vou dar TPM para essa turma, elas aprenderem a lidar com isso, porque de verdade é um período mais difícil. Mas como diz Joana de Anjos, também lá no livro Jesus, né, A Luz da Psicologia Profunda, a gente vive de emoções, nós não podemos evitar as emoções. Então, a gente precisa buscar trabalhar aquelas que mais nos edificam em detrimento das que nos perturbam, né? Ela coloca isso até como uma missão do homem e da mulher, da mulher e do homem também, inteligentes na Terra, né? Então, assim, a gente tem que se respeitar, eu acho muito válido isso, mas não ficar também o tempo todo fugindo, né, Jean, das nossas responsabilidades assumidas por conta desse respeito, que às vezes, muitas vezes, é uma fuga até, né? A gente foge também. Mas eu acho bem legal a gente ter esse respeito por nós, sim. O importante é se conhecer, né, galera? A gente saber exatamente se esse negócio hoje, de fato, o Jean falou, tem dia que se a gente tiver o orgânico prejudicado, o psicológico prejudicado, você não vai produzir, você não vai conseguir ter uma qualidade no que você está fazendo. Isso é fato. Mas você sabe, Jean, eu tenho assim, por que eu faço uma cobrança? Por exemplo, o nosso trabalho material, né, o nosso ganho do dia a dia. Cara, dificilmente a gente deixa de ir, porque a gente sabe que se a gente não for, a gente pode ter um prejuízo material, financeiro ali. Então, às vezes, vai de TPM, vai de dor de cabeça, vai com enxaqueca, vai com indisposição orgânica, emocional, querendo matar 1, 2, 3. Mas você vai porque você sabe que aquilo pode trazer um prejuízo material. Mas quando se diz respeito à questão da causa do bem, do movimento, eu percebo que as pessoas têm muita flexibilidade quanto a isso, Jean. Sabe? Porque não é um ganho visível, palpável, né? Não é um ganho concreto. Então, aí eu posso relegar com mais tranquilidade isso. Então, é nesse ponto aí que eu chamo a atenção, sabe? Que a gente tem que ter esse equilíbrio, esse cuidado. Mas eu também tenho os dias que a gente não quer mesmo muita coisa, não. Uma técnica que eu uso, assim, pessoal, porque eu sou
procrastinador, eu confesso. Eu deixo as coisas para o último momento. Se é algo que depende só de mim, só para mim, eu vou empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, até não poder mais, e às vezes até desisto daquilo que eu ia fazer. Então, o que eu faço? Eu me comprometo com outras pessoas. Eu me comprometo Legal. a auxiliar outras pessoas. Se alguém me chama para fazer uma live, eu geralmente digo sim, me comprometo, e se eu estou bem no dia, eu faço sim. Por poucos motivos, pouquíssimos mesmo, eu desmarco alguma live ou alguma responsabilidade, algum compromisso que eu tenha assumido com outras pessoas, justamente para me forçar a fazer, porque eu sei que se depender só de mim, nessa quarentena mesmo, se dependesse só de mim, eu não estaria fazendo nada, estaria deitado na cama, descansando, assistindo Netflix, eu confesso. Então, para que eu seja produtivo, eu me comprometo com as pessoas. Estão me chamando para fazer live, fazer estudo, fazer postagem, então eu me comprometo com as pessoas justamente para me manter produtivo, porque senão, mas isso aí vai depender do autoconhecimento de cada um, né? O que a gente conhece da gente mesmo. Então, o que eu posso usar de técnica, de recurso para trazer essas mudanças positivas para mim, né? A gente precisa se autoconhecer. E aí, a gente chega na parte em que eles falam de desenvolvimento humano sustentável e realização plena. Sem autoconhecimento, a gente não chega a esse nível. Mas o que significa esse desenvolvimento humano sustentável? Sustentável é um adjetivo masculino e feminino que significa o que pode ser realizado sem que haja prejuízo, riscos ao ambiente. Então, o que é ser um ser humano desenvolvido humanamente, né, de forma sustentável? É você não causar riscos, prejuízos ao ambiente. Aí não é só o meio ambiente, mas o ambiente em que você está inserido, seu ambiente de trabalho, seu ambiente familiar, seu ambiente de amizade, seu ambiente de casa espírita, de grupo, de mocidade. É você manter as relações com as outras pessoas sem que isso cause prejuízo. E Kardec já nos fala, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, em que ele vai falar do homem de bem. O que é esse ser humano desenvolvido de modo sustentável e de modo pleno? É o verdadeiro homem de bem, o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Essa parte resume todos os caracteres do homem de bem. É aquele que cumpre à risca o não fazer aos outros aquilo que não gostaria que lhe fosse feito. Esse é o desenvolvimento humano sustentável, porque a gente não quer trazer prejuízo para a gente, né? A gente tem um instinto de autopreservação. A gente não quer trazer riscos para a gente. Então, se a gente não quer causar danos a nós mesmos, a gente não pode causar danos a outras pessoas, a gente não pode causar danos à natureza, a gente não pode causar danos ao ambiente em que a gente está inserido. E aí, de modo pleno, a gente vai estar desenvolvendo as nossas relações uns com os outros e com a natureza, cumprindo essa lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior extensão. Isso é se desenvolver de modo sustentável, alcançando essa realização plena, com todas as nossas potencialidades aumentadas, com todas as nossas capacidades sendo úteis na nossa mudança interior positiva e também causando e trazendo impacto positivo no coletivo. Lembrando, mais uma vez, reforçando que os nossos direitos individuais, eles causam impacto na consciência coletiva. Então, para que a gente cause impactos positivos, nós precisamos ser positivos, cumprindo aí com essa lei de justiça, de amor e de caridade.
Comentários? E daí, então, né, Jean, dentro desse empoderamento do jovem espírita, a gente traz também essa importância da juventude, né, do homem de bem como um todo, é claro, mas da juventude se posicionar também, né, Jean? Eu falo posicionar não só no movimento, não, mas na vida, né? O jovem, a gente, já que as nossas atitudes, as nossas emoções, os nossos pensamentos impactam no outro, então a gente precisa policiar assim essa nossa postura, né? Um jovem que tem uma postura mais cristã, mais consciente dessa participação que ele, né, dele na sociedade, consequentemente ele vai estar contribuindo para o melhoramento do nosso planeta, para o melhoramento dele próprio, como nós vimos, agindo em favor do outro, você está melhorando-se individualmente. Então, eu acho isso bastante reflexivo para todos nós, especialmente para o nosso momento agora, aqui do nosso encontro, da nossa juventude, né? Os nossos exemplos eles interferem de forma bastante positiva ou negativa na questão do ambiente que vivemos, das pessoas que nos circundam, né? Acho que é legal a gente refletir sobre isso. Sim, a gente tem que lembrar que esses conhecimentos, eles não são para ser usados dentro da casa espírita somente. Não, o espiritismo independe de instituição, o espiritismo independe de federalização, o espiritismo independe de casa espírita. Ele é uma proposta de vida, é uma filosofia de vida, são recursos, conhecimentos que a gente tem para aplicar na nossa vida diária. Não é só dentro da casa espírita, não é só com o nosso grupo de mocidade. E aí é que está o empoderamento do jovem. É trazer esses conhecimentos para dentro de si, interiorizá-los e aplicá-los nas suas relações, onde quer que esse jovem esteja, não só na casa espírita. Porque é muito fácil a gente entrar no centro, vestir, se transformar por fora, né, igual a McGonagall lá no Harry Potter, demonstrar ser uma coisa, quando na verdade a gente não está utilizando aquilo no nosso dia a dia, como o comentário que foi da Gabi, né? No seu dia a dia, na sua família, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, você não está aplicando aquilo. Então, para que está servindo esse conhecimento? Será que você está se empoderando realmente, se você não está aplicando esses conhecimentos? E esses conhecimentos são esses que estão aí na tela, né? Principalmente. De onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. O Espiritismo traz a consciência de tudo isso. De onde viemos, ou seja, somos seres espirituais. Para onde vamos? Vamos para a perfeição. Estamos a caminho da aproximação com Deus. Por que estamos aqui? Justamente para que a gente consiga exercitar o nosso livre-arbítrio, fazer com que esse livre-arbítrio esteja cada vez mais pautado, a nossa prática de vida esteja cada vez mais pautada dentro dessa lei maior de justiça, amor e caridade, mas dentro também de todas as leis morais e de todas as leis do universo. A crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, todos esses conhecimentos são recursos, são ferramentas para que a gente se empodere, para que a gente entenda qual o nosso objetivo de vida, para que a gente entenda qual o nosso papel diante da obra da criação, para que a gente entenda qual o nosso papel na relação que temos uns com os outros, qual o nosso impacto na coletividade. Todos esses conhecimentos são recursos valiosíssimos para que a gente tenha esse empoderamento. E como a Thaís comentou lá no início, né, o jovem tem essa força, tem esse desejo de mudança inato dentro de si. Leon Denis escreveu em 1920, ele escreveu 6 artigos, foi logo após a Primeira Guerra Mundial. E aí ele faz uma análise desse período de pós-guerra, de reconstrução e tudo mais, e ele diz que a juventude está na juventude
o grande recurso, a grande ferramenta que a gente tem para a modificação do mundo, porque a juventude traz dentro de si essa vontade, essa garra, essa luta de querer mudar o mundo. Mas o que acontece? Conforme os anos vão se passando e a gente vai ganhando maturidade, a gente vai deixando de lado essa vontade, esse desejo de mudança, e a gente simplesmente vai com a maré, né? A gente leva a vida querendo cumprir as responsabilidades, querendo cumprir com os papéis que nos são impostos, e a gente deixa esse desejo de mudança de lado. Então, a gente precisa desses conhecimentos espíritas para que a gente mantenha acesa essa chama dentro da gente, esse desejo de mudar. E aí é interessante que Leon Denis, ele traz uma proposta que está muito alinhada com a proposta de Kardec, que é a de que a educação, e aí ele fala da educação formal que a gente tem, né, de ciência, de escola, de instituição, de ensino, que elas nos tragam esses conhecimentos. E aí está o grande clique do que deveria ser o movimento espírita no mundo. Não é esse movimento de criar uma nova instituição de ensino religioso, porque isso a gente já tem demais, a gente tem diversas instituições religiosas, a gente tem diversas instituições de religião. O que a gente precisa é que estes conhecimentos sejam absorvidos pelas religiões, que esses conhecimentos sejam absorvidos pela grande massa. E o caráter religioso que Kardec traz e que os espíritos trazem para o espiritismo é o da moral do Cristo. Isso é o mais importante, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Muita gente passa, né, a introdução do Evangelho Espiritismo, fica abrindo só ao acaso e esquece de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo desde o início. E está lá, Kardec dizendo que o caráter religioso que ele traz é o de religar a Deus, é o de trazer a moral do Cristo à tona para que a gente possa refletir sobre ela e que essa reflexão nos traga mudanças positivas na nossa conduta individual e enquanto coletividade. Isso é o mais importante. Não é criar uma nova religião. A gente não precisa de uma nova religião. A gente precisa que estes ensinamentos, que vêm de muito antes da codificação espírita, o trabalho de Kardec foi importantíssimo porque ele organizou esses ensinamentos, mas eles não são conhecimentos novos. Kardec mesmo diz, não são conhecimentos novos, são conhecimentos que já existiam, que por algum motivo foram esquecidos, foram negados, deixados de lado, proibidos, mas que agora vem novamente, a nossa humanidade tome novos rumos, para que a nossa humanidade se empodere, para que a nossa juventude se empodere, traga mudanças para a nossa coletividade, para a nossa organização social. Isso é o mais importante, e é esse o caráter religioso do espiritismo, de nos religar novamente a essa essência espiritual que a gente esqueceu em detrimento da materialidade. Então, que a gente possa, cada vez mais, se empoderar, integrar esses conhecimentos dentro da gente e ser protagonistas da nossa própria encarnação, criando um novo futuro, criando um novo paradigma na nossa humanidade, criando, então, novos tempos, criando o tempo de regeneração, que só vai acontecer se nós nos regenerarmos interiormente. Bom, gente, essa é a mensagem de hoje. Estão abertos aí para perguntas, comentários. Thaís, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que tenham gostado, que essa sementinha possa ter sido plantada aí no coração de cada um de vocês, jovens, para que mantenham, cultivem essa semente dentro de si, para que ela traga frutos num presente próximo. Eu amei. Adorei esse fechamento que você fez, sem comentários sobre. Mocidade, por favor, querem fazer algum apontamento, querem comentar algo? Eu acho que ficou super bem fechado a ideia. Não, eu também acho que foi bem explicado. Tipo, deu para entender muito bem. Deixa eu só explicar o GIF, né? Quando a gente... a música do Aladdin,
é A Whole New World, né? A música mais famosa, O Mundo Ideal, em português foi traduzido assim. Então, que a partir do nosso protagonismo, a partir da chamada de responsabilidade, como a Gabi comentou antes, para nós mesmos, a gente pode construir esse mundo ideal, a gente pode construir esse novo mundo. Top, adorei. Perfeito. Jean, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, de vir participar conosco dos encontros ao vivo da Mocidade, que estão acontecendo todos os sábados, às 10 horas. Já acontecia, mas era presencial, né? Com a pandemia, passaram a acontecer virtualmente, e tem dado muito certo. Como o Cauê disse, a gente foi patinando, começamos com lives no mesmo horário no Insta, depois passamos pelo Zoom, depois pelo Hangout, agora estamos com o Team Link, e assim nós fomos trabalhando até chegar da forma que está hoje. E ter vocês, imagina, do Rio de Janeiro, né, tá 8 horas, sei lá, 600 quilômetros de distância da gente, participando tão vivamente e ativamente conosco, é mesmo uma bênção que a pandemia nos trouxe, né? São os frutos aí desse melhoramento que nós adquirimos através das dificuldades. Então, é com muita alegria que nós temos você aqui. Falei lá no grupo, é verdade. Sinto que, a partir de hoje, nós não estaremos mais juntos no grupo, né, da evangelização, que nós colocamos o Jean durante a semana para ir trocando ideias. Mas será sempre bem-vindo partilhar conosco dos seus conhecimentos, ajudando a gente aí nesse trabalho de evangelizar a nós mesmos, primeiramente, depois os nossos jovens, viu? Isso aí, eu que agradeço mais uma vez. É um prazer enorme, carinho de vocês, o pessoal que está ouvindo a gente, porque é preciso muita caridade para ouvir, né? Também as outras pessoas. Então, muito, muito, muito obrigado, que a gente possa trocar cada vez mais. Fica aí o convite para quem ainda não segue o perfil, possa seguir lá no Instagram, Facebook e YouTube, são as 3 redes sociais que a gente trabalha, né? E é isso, que cada um possa aprender aí qual é o seu papel e cumprir com a sua tarefa, ser útil nesse mundão que a gente está, no momento, né, inserido. Vai ter print? Fotinha, né? Podia ter um print. Depois eu vou postar, eu tirei várias fotos, viu? Vários likes, depois eu posto. Então, galera, é isso aí. Quem faz a prece de encerramento? Quem tiver com o celular, Thaís, rapidinho. Quem tiver com o celular, tira um print nosso pra gente postar pro mundo reunido. É verdade, computador fazer de tira. Não, empoderamento aí, jovem. Ó, empoderamento jovem, ó. Né? Aí, ó, tá tirando? Alguém tá tirando? Galera, os jovens tiraram, mas obrigado. Quem faz a prece para nós? Antes de encerrar, Thaís, então deixa eu só pegar uma bola antes de encerrar. Lembrando que peraí, que eu acho que eu amanhã, deixei aberto 8 aqui. horas da noite, temos a nossa live com o Gabriel Medeiros, com o tema super-herói em temas de pandemia. Então, não esqueça, domingo, 8 horas, temos lá a nossa live na Mocidade. Eu ia partilhar, eu deixei aberto para partilhar tanto a live de amanhã, né, às 8 horas no Insta, como também a nossa campanha solidária continua, viu, galera? Inclusive, tem um telefone lá, quem não puder levar no Missão Vida as suas doações, liga que o pessoal busca na sua casa. Então, as facilidades estão todas aí para que a gente possa contribuir, ok? Vamos ajudar os nossos amigos lá da Missão Vida, que estão muito precisando dessas doações, combinado? Mais algum recado? Beleza? Galerinha do YouTube, quem faz a prece para nós? Eu acho que podia ser a Gabi, sabe? Não, a Gabi não. Eu acho que tão ativamente, da Aurinha, fofa. A Marina vai fazer. Eu acho que a Marina Pisa poderia fazer para nós, hein, Marina? Tá todos os encontros. Não quero não, Thaís. Amor, essa juventude, a sinceridade. Alan, Giovana poderia fazer. Gigi, faz, aproveita que você curte muito, Jean, faz essa prece aí para nós. Verdade, Giovana. Olha, eu tô elogiando justamente por sua causa. Então você pode fazer essa prece. Faz tempo que o Cauê não faz. O Jean faz todo domingo. Galera, vamos lá. Faz aí uma prece para nós. Coisa simples. Lembrando que a prece tem que ser muito mais simples que vocês imaginam. Sem muitos apetrechos, sem muitos, né, nem muita palavra, senão a gente se perde. É uma prece simplesmente um bate-papo com o Criador. E aí, tipo, beleza? Né? Uma coisa bem legal. Vamos
Vamos voltar ao potinho? Ué, gente, é o potinho da caridade. Cauê, Vamos não vem voltar? não. Vamos voltar. Nem Vamos vem, voltar? Cauê. Ó, Ó, beleza, deixa eu fazer uma pessoal. proposta, então. Vai lá, Jean. Eu começo a prece e a Giovana termina, pode ser? Isso, ótimo. Vamos lá, Gigi? Ai, valeu. Então, bora lá, galera. Então vamos lá, eu vou propor um exercício para gente, tá? Vou pedir que todo mundo se sente numa posição bem confortável. Se estiver deitado também não tem problema, pode ficar deitado. Vamos relaxar todos os nossos membros do rosto, pescoço, os ombros, as nossas pernas, nossos braços. Vamos ficar bem relaxado nesse momento. Vamos inspirar pelo nariz e depois expirar pela boca, bem vagarosamente. Mais uma vez, enchendo o pulmão de ar. Que a gente possa ir tranquilizando os nossos corações, acalmando as nossas mentes. Vamos mergulhando pouco a pouco dentro de nós. E agora, neste momento, vemos à nossa frente um campo de lindas flores, das mais variadas cores, dos mais variados perfumes. Sentimos a brisa suave do vento tocar a nossa face. Ouvimos o canto dos pássaros ao nosso redor. Sentimos o calor do sol tocar a nossa pele. Vemos à nossa frente árvores frondosas, projetando suas sombras sobre nós. Lá no fundo, ao horizonte, vemos cadeias de montanhas crescendo em direção aos céus. Céu que se encontra muito azul, límpido, com poucas nuvens brancas no céu. A natureza exuberante ao nosso redor nos lembra que fazemos parte dela, que somos todos filhos do mesmo Pai, da mesma fonte criadora de todos os seres e de todas as coisas. Um sentimento de gratidão imensa toma conta do nosso ser. Gratidão pela vida, pelo ar que respiramos, pela água que nos mata a sede, pelo alimento que não nos falta à mesa. Gratidão pelos conhecimentos espíritas, codificados por Allan Kardec, organizados por ele, que nos fazem, nos permitem que empoderemos a nós mesmos, nos tornando conhecedores de que somos fazedores do nosso próprio destino, somos protagonistas da nossa encarnação. Encarnação é essa que nos dá a oportunidade de progredirmos, de nos melhorarmos, de alçarmos voos mais altos e mais próximos a essa fonte de toda a sabedoria que é Deus. E neste instante de imensa gratidão dentro de nós, nos encontramos com aquela figura sublime que veio nos dar o caminho das pedras, que se tornou o caminho da verdade e da vida para a nossa libertação. A figura magnânima de Jesus se põe à nossa frente e num abraço caloroso ele nos envolve. Os fluidos de amor que emanam dele penetram todo o nosso ser, o nosso corpo perispiritual, desfazendo os miasmas negativos criados pela nossa mente ainda doentia e viciosa. E neste momento de felicidade, de bem-estar, de saúde plena por estarmos neste encontro com Jesus, passamos a palavra à nossa jovem Giovana, para que possa fazer a nossa prece final. Vamos agradecer por mais um sábado de aprendizado. E muito obrigada pelo Jean de dar essa aula maravilhosa. Vamos agradecer por todo mundo que estamos aqui acompanhando a aula. E é isso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal. Amém. Que assim seja. Eita nós, que é isso? Baixou o Bezerra de Menezes aí. Alto do gênero. Muito bom isso. Muito bom, gente. Que delícia. Adorei. Todos os sentidos, já, de verdade. Deus abençoe mesmo profundamente o seu caminho. Que você continue nesse movimento maravilhoso de divulgação da Boa Nova, através de quem você é, com essa naturalidade, com essa simplicidade. Isso é muito bom, viu? E juventude linda da titia. Amo de coraçõezinhos calorosos para todos vocês. Eu acho que a gente poderia encerrar com o seguinte bordão do Jean, né? Para todos, como que é, Jean? Ai, beijinhos coloridos! Beijos de glitter! É verdade. Beijos de glitter para todos vocês. Então, um bom sábado, bom final de semana, viu? Jesus abençoe. Jean, bom demais. Feliz demais. Deus abençoe.